Deixa eu começar falando sobre uma situação que é uma bronca do tamanho de um trem. E, de novo, o Hospital da Restauração. A Secretaria de Saúde do Estado está investigando um surto de superfungo no HR. O superfungo Candida auris é resistente a medicamentos e é responsável por infecções hospitalares. E é um problema muito sério. Num hospital, é uma situação, até certo ponto, insustentável, porque pode levar uma pessoa a uma infecção hospitalar e até mesmo uma septicemia, que seria a infecção generalizada, levando o paciente até a óbito. Para conter a proliferação do superfungo, a Secretaria de Saúde do Estado firmou um contrato. Ei! Novo contrato? Ou é o mesmo da Covid? Firmou um novo contrato com uma entidade privada para administrar o Hospital Nossa Senhora das Graças. Alguém conhece o Hospital Nossa Senhora das Graças aí? Não, né? Pensa um pouquinho para trás, Covid. Não, tem um hospital só para Covid. Lembra, não? É o Hospital Alfa, é o mesmo. Aquele hospital que o governo do Estado botou para ser para Covid. Covid-19, que foi desativado, porque não teria mais problema com Covid. Aí vão reativar agora por causa do fungo. E você sabe que a entidade privada que controla é um CNPJ recebendo dinheiro público. Já falei isso, não falei? Só estou repetindo. De novo e outra vez, tá? Pacientes do Hospital da Restauração serão transferidos para esse Hospital Alfa, que era de Covid, para diminuir a superlotação do Hospital da Restauração. Quanto que é o contrato? Quanto que é o contrato? Não, cara, não faz assim não, porque parece que você está estalando os dedos. Faz assim. Assim é porque é dinheiro, né? É. Money, money, money. Mais de 64 milhões de reais. Mais de 64 milhões de reais é o contrato. Desde o início do ano, a gente tem mostrado aqui problemas no Hospital da Restauração. Tá? Aliás, coincidência ou não, foi quando detectaram no estado de Pernambuco este fungo. Tá? No início de maio, o teto da emergência caiu, provocando transtorno, pacientes sendo transferidos às pressas. Uma loucura. Uma loucura. Aliás, essa situação aí, com a água batendo dentro de uma área de UTI, né, os médicos, os enfermeiros, tentando tirar os pacientes, até porque tem ali aparelhos eletrônicos, elétricos, que podem provocar curto-circuito com água, choque nos pacientes, um verdadeiro desespero. Aí, acabou por aí? Não, piorou. No mesmo mês, houve um vazamento de água também, só que era esgoto. O esgoto, olha aí, foi a rede de esgoto. E houve também o desabamento de parte do teto do refeitório. No começo de junho, com as chuvas, também teve alagamento do Hospital da Restauração. E aí falam o quê? Começou lá em cima, porque a chuva bate em cima, né? Você não tem condições, a situação é de deterioração completa e houve esse corre-corre que você vai acompanhando aí, a água vazando até pelas luminárias. Hoje, aqui no nosso programa, nós vamos comentar essas situações do Hospital da Restauração. Vamos falar com Ludmila Oates, que é integrante do Sindicato dos Enfermeiros, que vem investigando, vamos dizer assim, essas situações, né? Eu nem sei, como eu digo, Ludmila, vocês, acho que quando vocês veem essas imagens assim, né, vocês já estão acostumados. Para nós, porque vocês conseguem entrar. A imprensa é proibida de entrar. Essas imagens, elas vazam. O que está acontecendo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos e todas que estão assistindo. Na verdade, esse problema é antigo, né?
desde o começo de maio, que vazou devido a essa queda do teto, que foram várias vezes, mas o problema de estrutura da OHR é um problema antigo, que tanto os profissionais quanto o próprio sindicato já têm denunciado há anos. E é um problema de fato estrutural, né? Ao contrário do que a própria direção do hospital colocou, que era um problema pontual, mas que na verdade é um problema que tem se repetido. O teto já tinha chegado a cair, acho que em 2019, atingindo inclusive uma paciente que estava lá no trauma da restauração. Mas infelizmente se abafa os casos, né? Enquanto tá os profissionais e não tem nenhuma morte assim registrada, vai se abafando os casos, mas a verdade é que, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, a situação ela já está insustentável há algum tempo. Péssimas condições de trabalho, os profissionais são obrigados a repousar em quartos com mofo, com, às vezes, ar-condicionado quebrado, o próprio repouso dos profissionais do trauma, sempre quando chove, alaga, de ficar água, colchão boiando assim. É impressionante, né? É uma coisa assim, não pode ser pontual. Se fosse pontual, resolve e não ia acontecer mais. E agora é o problema do fungo. O sindicato está acompanhando também esse problema desse fungo, que pode causar morte, inclusive. Isso, temos acompanhado, inclusive, tem denúncias também dos profissionais. O superfungo, os pacientes estão sendo restritos, né, em uma das UTIs do hospital, que é a UTI C, que é a antiga UTI Covid, mas já está espalhando pelo hospital, inclusive em outros setores já foi identificado pacientes com esse superfungo, e acaba não tendo como restringir, porque, por exemplo, os profissionais da UTI repousam todos no mesmo quarto. Então, acaba tendo essa possibilidade de haver a contaminação cruzada entre os profissionais. Agora, aí o governo, né, fez a solução como da época da Covid. Eu lembro que nós temos diversos hospitais públicos, Agamenon, Otávio de Freitas, são vários os hospitais públicos. E temos outros hospitais que deveriam ser públicos que foram transformados em OS, inclusive que são até novos, né? Dom Helder Câmara, Pelópolis da Silveira, tudo é CNPJ recebendo dinheiro público. E agora mais um, né? A solução encontrada foi voltar o antigo Alfa, que era o hospital de Covid na época da pandemia, pago com nosso dinheiro. Né? Aí vamos pegar e botar 64 milhões aproximadamente para lá. Isso, para nós, fica muito claro que é uma tentativa de privatizar a saúde pública, né? Você precariza o serviço público de administração direta, que são esses grandes hospitais, você sucateia propositadamente para surgir como solução entregar na mão da iniciativa privada a gestão desses serviços, e que é ruim para a população, é ruim para os profissionais. Então, eu deixo de ter servidores, por exemplo, atuando nesses hospitais para ter profissionais contratados via CLT, ganhando salários baixíssimos, com alta jornada de trabalho, com condições super precárias, e profissionais que têm medo de denunciar porque ficam com ameaça constante de demissão. Não, CLT é o cara demitido na perna. Exatamente. Né? O funcionário público ainda tem uma certa autonomia. Né? Infelizmente, né, me desculpe, eu não sei se as pessoas concordam ou discordam, mas eu falo o que eu penso. Eu sou desse jeito. Tá? É um povo que fala viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, e transforma o SUS numa entidade privada. Né? Como se o SUS fosse público, fosse do povo brasileiro, e acaba sendo esse monstrengo que eles estão fazendo há alguns anos aqui no Brasil. Exato, e parte da própria gestão pública, né? Porque, por exemplo, o governador, o prefeito, eles deveriam utilizar o SUS, já que é o serviço de saúde do Estado, né? Então, mas eles não utilizam, eles utilizam o seu hospital privado, e aí a população pobre que realmente necessita desse serviço é que fica aí à mercê de ir para um hospital, sofrer um acidente no meio da rua, ir para o hospital e ter o risco de ter o teto caindo, desabando sobre sua cabeça. O pior é o cara também ir para o hospital pensando que está sendo socorrido, que vai ficar bom, e acaba pegando uma infecção lá. Exatamente. Né? Terrível. Ludmila, muito grato, viu, por sua entrevista. Obrigado ao Sindicato dos Enfermeiros, tá?
Obrigada a vocês pelo espaço e a gente espera de fato que a iniciativa pública ela tome conta, né, do hospital e deixou de ser um problema somente dos trabalhadores, mas é um problema de fato de toda a população que precisa desse serviço. Por causa das chuvas que atingiram o estado, as pessoas estão relatando que muitas casas estão com mofo, né? Inclusive, a gente mostrou hoje a questão de fungo resistente, que é um perigo. Perigo. Lá no Hospital da Restauração, que está retirando paciente de lá para um hospital de 64 milhões de reais. O Alfa, né? Deixa eu conversar com o médico alergologista Aldo Costa sobre como tratar essa situação aí, a questão de fungo. Doutor Aldo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Carino. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, essa situação de chuva, né, paredes úmidas, essa umidade aumentou casos de alergia. Tem realmente a ver com as chuvas? Sim, Carino, tem a ver sim com essa época do ano. É uma época em que nós temos uma oscilação do tempo, né, maior aqui na nossa região, com bastante chuva. Dentro do mesmo dia chove, faz sol, e isso influencia, sim, nas questões alérgicas. Pessoas que já são alérgicas se ressentem dessa variação de temperatura, dessa variação climática, e também a questão do mofo, que realmente tem sido uma queixa comum. Praticamente todas as casas aqui de Recife apresentou algum tipo de acontecimento relativo ao mofo. A nossa região ela é quente, mesmo agora no inverno, que dá uma temperatura mais agradável, mas ainda assim ela é quente. Então o mofo, o fungo ele adora calor e umidade. Umidade é o que não está nos faltando nesse período. Então por isso a proliferação do mofo na casa das pessoas, particularmente falando aqui de Recife. Tem como se prevenir dessas alergias, o problema de rinite e até sinusite neste inverno? Quando a gente diagnostica que a pessoa tem alergia, a gente pode fazer um teste alérgico e identificar se essa pessoa tem alergia a ácaro, a barata, fungo, cão, gato, pena. Nós podemos direcionar alguns cuidados para que a pessoa evite o contato com essas substâncias ou com esses alérgenos que causam alergia para a pessoa. No caso do fungo, se a gente fizer um teste alérgico e identificar que a pessoa é alérgica a fungo, a mofo, a gente orienta que evite o mofo dentro de casa. Você sabe que não é uma tarefa fácil, mas tem que procurar realizar os cuidados devidos. Ou seja, sempre tratar as infiltrações, né? Depois que acontece o mofo, você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, coisas simples que você tem acesso em casa mesmo, como a utilização do vinagre branco, né? Você pode borrifar ele, não diluir com água, mas coloca no borrifador e borrifa ele no local onde tem fungo. Você pode utilizar água oxigenada, tá certo? Em substâncias em lugares mais planos, superfícies planas, pode utilizar água oxigenada. E também o bicarbonato de sódio. Dá 1/4 de colher, tá? Dilui com água e bota no borrifador e também joga em cima do local com mofo. Mas tem que se tirar a infiltração, porque mesmo que você trate naquele momento, posteriormente vai haver uma nova infiltração e, consequentemente, um novo desenvolvimento do mofo. Esse caso do Hospital da Restauração, que estão chamando de superfungo, a Candida auris, esse caso é muito grave, doutor? Sim, né? Essa situação é uma situação que requer bastante atenção, Carlinhos. O que é que acontece? Não só com o fungo, a Candida auris, mas também bactérias, né? Quando se utiliza antibiótico indiscriminadamente, vai se acontecendo uma seleção, ou seja, as bactérias mais resistentes, elas vão conseguindo vencer os antibióticos ou os medicamentos antifúngicos, no caso do fungo. Consequentemente, essa bactéria ou esse fungo se torna imune aos tratamentos. Por isso que são chamados de superbactérias ou de superfungo. Só que essa Candida auris, ela não tem uma relação direta com esse mofo domiciliar, Carlinhos.
A Candida auris acontece mais em pacientes hospitalizados que passam bastante tempo dentro do hospital e que têm um comprometimento, uma diminuição do seu sistema de defesa, do sistema imunológico. Consequentemente, ela se aproveita e pode provocar infecção com gravidade, inclusive. Doutor Aldo Costa, muito obrigado, viu? Grato pela entrevista. De nada, Carino, sempre à disposição.